Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? É uma alegria estar aqui trazendo a palavra de Deus, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Porque essa palavra, ela transforma os nossos corações. Essa palavra, quando nós a estudamos, quando nós lemos, quando nós meditamos no Espírito, ela transforma a nossa vida. Ela nos dá uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar, uma nova forma de nos portar diante de todas as coisas da vida. Por isso eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 1. Como o Cris falou, nós estamos falando dos atributos de Deus. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 13, nós vamos ler até o versículo 16. O texto diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Como é difícil para nós trilharmos caminhos que nós não conhecemos muito bem. Você já pegou uma estrada que você não conhecia, uma estrada que você não está acostumado a dirigir nela? Ou talvez você até é o carona, nem é o motorista, mas você está numa estrada que não é aquela estrada que você passa sempre, então você fica meio apreensivo naquele caminho. Eu me lembro de uma volta de um feriado prolongado, há um tempo atrás, já um tempinho atrás. Eu estava começando a dirigir aqui em São Paulo, não tinha muita prática, e eu fui para Paraty, e estava voltando no final do feriado. E choveu, como sempre chove, né? A gente vai pro litoral, sempre tem que ter uma chuvinha. Choveu aquele dia, e choveu muito. E a gente ficou esperando para sair. Não vamos sair agora porque está chovendo muito. Deu 1h da tarde, não vamos sair porque está chovendo. 2, 3, 4, 5 horas da tarde, nós falamos assim: agora temos que sair. Porque senão a gente vai sair à noite e com chuva, né? De dia com chuva já é difícil, à noite com chuva é pior ainda. E nós saímos. Só que em vez da gente vir por aquela estrada de Ubatuba, que ela é mais cortadinha, eu resolvi vir pela Tamoios. Só que a Tamoios ainda não estava tão bonita, tão bem feitinha como ela está hoje, né? E eu lembro que quando eu cheguei na Tamoios, já tinha escurecido, quer dizer, já tinha perdido aquela visibilidade do dia. Além de tudo, estava uma neblina terrível e estava chovendo, e eu não conseguia ver assim 2 metros na frente. Eu me guiava pela linha do chão, se aquela linha desse uma saída, eu saía junto. Pela linha do chão e por um pouquinho do carro que estava na minha frente. Não dava para guiar por nada, assim. E a gente vem, se você dirige, você sabe quão tenso é isso. Quão tenso você fica. Porque eu subia aquilo ali, segurando aquele volante, trocava a marcha, reduzia, aumentava, e fui subindo. Falei, meu Deus, que hora que isso aqui vai acabar? Parece que são poucos quilômetros, mas parece que não vai acabar nunca, né? E aí até que a gente chegou na Ayrton Senna. E quando eu cheguei na Ayrton Senna, a gente dá aquela descansada, né? Falar, agora eu estou em casa já. Agora que é tranquila, que eu conheço bem, eu sei como que é, a pista duplicada, é muito bom, é muito fácil. E assim também é a nossa vida com Deus, é a nossa vida espiritual. Por quê? Nós fomos criados para trilhar um outro caminho. Nós não fomos trilhados para estar no caminho que nós devemos estar hoje. Nós fomos criados e por conta do pecado original, nós estávamos guiando, a nossa vida estava trilhando um caminho que não era o caminho de santidade de Deus. Nós estávamos trilhando um caminho que nos levava para o inferno. Era esse o caminho que nós seguíamos. O caminho, quando nós não temos a Cristo no coração, o caminho que nós vivemos, a porta larga, que a Bíblia diz, nos leva à perdição. Porém,
Quando nós recebemos a Cristo, quando uma pessoa recebe a Cristo em seu coração, quando ela é justificada pela obra de Cristo, ela crê na obra salvadora de Cristo, ela é transportada para um outro caminho. E esse caminho é um caminho desconhecido. Esse caminho, como esse caminho da serra, que eu não conhecia muito bem, é um caminho que nós não sabemos, que a nossa carne, as nossas vontades, não tem vontade de trilhar, porque não é o caminho para o qual o nosso corpo pecaminoso está preparado. Agora nós vamos ser guiados por um novo caminho. E, além de tudo, a Bíblia nos diz que neste novo caminho nós vamos passar por várias tribulações, nós vamos passar por vários problemas. Então, nós precisamos saber de alguns princípios, nós precisamos pensar em alguns princípios para passarmos por esse caminho. Nós temos uma esperança, que é a vida eterna, que é um dia estar com Jesus. Quando Jesus revelar a sua graça poderosa, naquele dia, no último dia, nós vamos estar com Ele. Mas até lá, a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, que nós vamos caminhando por aqui, mas a nossa pátria não é aqui. Nós vamos caminhar daqui até a glória que nos espera um dia. E nós precisamos desses princípios para saber como nós devemos nos portar para chegar neste lugar. Primeiramente, o texto diz que nós devemos cingir os lombos das nossas mentes. O que é cingir um lombo da mente? Por que cingir? Porque lembra antigamente, a gente não lembra, né, mas a gente sabe pela história, das roupas que eles usavam no passado. Eles usavam aquelas túnicas, né, aqueles saiões, e aquilo lá, imagina as mulheres que usam vestido, imagina você usar um vestido longo para ficar carpindo, para colher fruta, para subir em pé para pegar fruta. Imagina, não tem como. Então o que eles faziam? Eles passavam um cinto em volta do corpo e prendiam essa roupa de tal forma que fosse possível eles terem vários movimentos, para que isso não atrapalhasse, para que as próprias roupas não atrapalhassem os movimentos deles. Então, isso ficou conhecido como cingir. Então, a palavra passou a ser usada para sempre que você precisa estar preparado para alguma coisa. Por isso que Pedro vai falar aqui que nós precisamos cingir os lombos das nossas mentes. As nossas mentes precisam estar preparadas. E como que as nossas mentes vão estar preparadas para trilhar esse caminho? Primeiramente, nós precisamos conhecer a glória e a grandeza do nosso Deus. Nós precisamos conhecer a santidade do nosso Deus. Este é o atributo que nós vamos falar ao longo de toda essa pregação, de toda essa reflexão, a santidade do nosso Deus. Nós precisamos saber que temos um Deus santo e é a esse Deus que nós nos prostramos. E como nós vamos saber quem é esse nosso Deus santo? Todo o Antigo Testamento, ele fala deste atributo de Deus. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Eu sou o vosso Deus que tirei do Egito, eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Ele vai repetir isso muito, muito ao longo do Antigo Testamento. E no texto que o Cris leu no começo, no texto de Isaías, eles falam isso, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Os reis do Antigo Testamento, os reis daquela época, eles mostravam a sua glória pelo tamanho da orla das suas vestes. Então, eles ficavam se comparando. Ah, minha orla é maior que a sua, minha orla é maior que a sua, então eu sou mais poderoso que você, eu tenho mais glória que você. E aqui ele fala que a orla do manto de Deus enchia todo o templo. Ele via essa orla enchendo todo o templo. Tamanha era a grandeza, tamanha era a glória de Deus. E aí ele falou que acima desse trono ele via serafins, e esses serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Esse superlativo de santo, esse falar várias vezes santo, mostra a grandeza com a qual eles viam a Deus, como eles viam o Senhor. E eles falavam que, e o texto diz que com duas asas, eles tinham 6 asas, esses serafins. Com 2 asas eles tampavam os olhos, com 2 asas eles tampavam os pés, e com 2 asas eles voavam. Isso tudo, toda essa figura vai mostrando a santidade de Deus. Eles não podiam olhar para Deus, eles tampavam os pés em sinal de que aquele lugar era um lugar santo, assim como aconteceu com Moisés, quando ele tirou as sandálias também, porque
Ele estava no lugar santo, eles tampavam os pés, e com 2 asas eles voavam, porque eles estavam prontos para agir de acordo com a vontade de Deus. Eles estavam ali preparados. E no versículo 4 ele fala: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías percebe a glória de Deus, quando Isaías percebe o Deus perante o qual ele está, não há outra coisa a fazer senão se prostrar e pensar: ai de mim. Quando ele pensar ai de mim, ele está falando: como eu sou miserável homem que sou, como eu posso? Eu vou morrer porque eu estou diante de um Deus que é santo. E aí o texto vai continuando. Mas aqui nós percebemos a grandeza de Deus. Nós percebemos o nível da santidade de Deus. É claro que nós, sendo pecadores, com a nossa mente deturpada pelo pecado, não conseguimos conceber completamente como é santo o nosso Deus. Nós não conseguimos compreender como é essa santidade de Deus. Mas a partir do que a Bíblia nos mostra, nós podemos perceber. A palavra santo, ela basicamente significa separado. Nosso Deus é separado de nós, ele é transcendente, ele transcende a nós com a sua santidade. A sua santidade é tão grande que não pode ser comparada a nós, ela não pode estar junto a nós, pecadores. Ela está separada, ela transcende todos os homens. O que isso quer dizer? Que nosso Deus é um Deus de perfeição moral. Tudo que ele faz é puro e é bom. Por isso nós dizemos que a santidade é o atributo regulador de todos os outros atributos. Nós conhecemos muito, nós ouvimos muito falar sobre Deus nos nossos dias, como Deus sendo amor. Não é o que nós mais ouvimos? O que Deus é? Deus é amor. Você pergunta para qualquer pessoa, independente da religião dela, ela vai falar que Deus é o quê? Deus é amor. Quando na Bíblia, o princípio regulador, o atributo que regula todos os outros atributos de Deus, é a sua santidade e não o seu amor. Por que o amor de Deus é bom? Porque, como que é o amor de Deus? Como que eu sei que o amor de Deus não é um amor tirano? Como que eu sei que o amor de Deus não é um amor egoísta? Porque o amor de Deus é santo. Nós falamos da justiça de Deus. Como que eu sei que a justiça de Deus é boa? Eu sei que a justiça de Deus é boa porque a justiça de Deus é santa. Como eu sei que a misericórdia de Deus é boa, que ele não vai agir de acordo com vontades mesquinhas. Eu sei que a misericórdia de Deus é boa porque a misericórdia de Deus é santa. Todos os atributos de Deus são santos. Por isso, tudo o que ele faz é santo. E isso nos leva a agir perante ele com reverência e com temor. Isso nos leva a responder a esse Deus em reverência e em temor. E meus irmãos, infelizmente, hoje em dia, nós temos visto as pessoas perderem completamente o temor e a reverência ao nome de Deus. Como nós temos visto isso acontecer nos nossos dias? Se nós olharmos, vamos olhar para o que está acontecendo no nosso país. Um dos principais acusados, na nossa principal operação de limpeza de todos esses escândalos que estão acontecendo, qual era o nome da empresa dele? Qual era o nome da empresa? Jesus.com. Esse era o nome da empresa que ele usava para lavar dinheiro. É claro, é só um nome que ele está usando, é só um nome, mas como o nome de Deus tem sido colocado como banalizado, colocado como qualquer coisa, quando na oração do Pai Nosso nós dizemos primeiramente, Pai Nosso que está no céu, nós reconhecemos a transcendência de Deus, o Senhor está separado a nós. E a segunda coisa que nós dizemos é, santificado seja o teu nome. Está faltando para a igreja santificar o nome de Deus. Como tem faltado às pessoas de saber que eles servem a um Deus santo. Como essa experiência de Isaías tem faltado aos corações e por isso as pessoas não têm visto e não têm declarado, que elas não têm se prostrado perante um Deus que é santo. Como essa santidade às vezes foge aos nossos corações. Foge de tal forma que mesmo nós cristãos, às vezes participamos de pequenas brincadeiras, pequenas piadas
que envolvem o nome de Deus e nós não falamos nada sobre isso e para nós isso se torna normal. E você pode falar assim, não, mas aí você está sendo muito legalista, você está sendo muito, querendo ser muito certinho, muito meticuloso com essas coisas. Meus irmãos, o nome de Deus é santo. O nome de Deus era santo no princípio, o nome de Deus é santo hoje. Cabe a nós, igreja, santificarmos o nome de Deus. Se o nome de Deus tem sido blasfemado perante os gentios, é porque a igreja não tem santificado o nome de Deus como deveria. Ou porque as pessoas que fazem parte da igreja não são verdadeiramente igreja. Onde estão aqueles que defendem o nome de Deus? O nosso problema é que muitas vezes, para sermos aceitos, para participarmos das rodas das pessoas, nós permitimos e banalizamos o nome de Deus como se fosse qualquer coisa. Só simplesmente para estarmos junto com as pessoas. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é glorioso em santidade. Eu clamo a Deus para que Ele nos dê experiências como essa que foi dada a Isaías, para que nós possamos perceber em nossos corações a santidade do nosso Deus. Porque quando nós percebemos a santidade do nosso Deus, nós percebemos o quanto nosso coração é sujo, o quanto nós estamos deturpados pelo pecado, o quanto a natureza pecaminosa faz parte de nós. Se a cada dia nós não percebemos, se a cada dia que passa nós não percebemos que em nós há algo que precisa ser transformado, então é porque nós não estamos nos achegando à santidade de Deus. Porque nós não atingimos a estatura de varão perfeito, nós não chegamos à perfeita varonilidade, nós não chegamos à estatura de um homem perfeito. Nós temos muita coisa para ser mudada em nossos corações. E se nós não percebemos isso ao longo dos nossos dias, ao longo das nossas semanas, é porque nós não estamos tendo encontros diários com a glória, com a presença e com a santidade de Deus. Nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos nos voltar e reconhecer a sua santidade. Mas o bom disso é que, apesar dessa contrição dos nossos corações, a santidade de Deus nos mostra que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus que providencia uma forma para que nós, mesmo sendo pecadores, possamos voltar à sua presença, possamos voltar a ter contato, a falar, a ser íntimos dEle. Como Ele faz isso? Através de Cristo. Porque Ele é santo, Ele nos expõe ao nosso pecado, mas porque Ele é santo, Ele providencia para nós meio de nos voltarmos a Ele, de voltarmos a ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter isso em mente. A santidade, ela não é simplesmente um sentir do coração. A santidade não é simplesmente algo que o Espírito vem, uma experiência que o Espírito vem e faz alguma coisa no meu coração e eu sou santo. Santificação é diferente de justificação. Para você receber a Cristo, você não precisa fazer nada, você precisa crer. Você creu, naquele momento você é justificado. A partir disso, você precisa começar a viver uma vida de santidade. As duas coisas são casadas. Você precisa demonstrar a sua fé a partir da sua santidade. Não dá para você dizer que é salvo. Não há evidência nenhuma da sua salvação se você não demonstrar isso com santidade. Nós precisamos viver essa santidade de Deus. Um segundo princípio para nós trilharmos esse caminho de santidade é que nós devemos ser sóbrios. Da mesma forma como a embriaguez ela afeta o juízo de uma pessoa, da mesma forma como os entorpecentes afetam o juízo de alguém, afetam a razão de alguém, a Bíblia nos chama a ser sóbrios. E é interessante porque essa palavra aqui, este sóbrio, é literalmente o contrário daquele que está embriagado. Nós, geralmente, não confiamos naquilo que uma pessoa que está embriagada diz. Nós não confiamos no que um bêbado fala, eu vou fazer tal coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nem daquela pessoa que está entorpecida. Ou se nós usarmos uma fala popular, né, nem daquela pessoa que está muito louca. Se você vai falar com a pessoa que está muito louca, você desconsidera o que ela fala, espera passar o efeito, para aí você conversar com ela novamente. Porque você sabe que ela está com o juízo afetado. E a Bíblia nos chama, depois de nós estarmos preparados com a nossa mente, a sermos sóbrios
com o nosso coração. Por quê? Porque há 3 entorpecentes. Pode haver muitos outros, mas há 3... Obrigado. Há 3 principais que podem afetar o nosso juízo, podem afetar a nossa sobriedade, ao ponto de nós não nos encontrarmos ou deixarmos de lado a santidade de Deus. Esses 3 entorpecentes são dinheiro, sexo e poder. Por essas 3 coisas, nós somos perfeitamente capazes de deixar de lado a nossa santidade. Por dinheiro, por sexo e por poder. Quantas vezes você vê as pessoas fazendo coisas que não são necessárias por conta de dinheiro, sexo e poder? O meu xará que está preso lá, o Marcelo Debrecht, ele precisava ter feito o que ele fez? Não precisava ter feito. Ele já nasceu bilionário, eu acredito, nem era milionário, já era bilionário, ele já nasceu assim. E por que ele fez isso? Porque dinheiro, sexo e poder entorpecem o pensamento das pessoas. Porque quando nós nos voltamos a essas coisas, elas nos tiram da sobriedade. Se ele pensasse sobriamente, ele faria isso? Ele tem dinheiro para gastar ele, o filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, sei lá mais quem, e sustentar toda a família. Não precisava ter feito isso. Mas por que ele fez? Porque o dinheiro é um entorpecente. O sexo também. Quantas pessoas têm casamentos aí maravilhosos? Gisele Bündchen, gente. Para que o marido vai fazer aquilo? Para que o marido vai trair aquela mulher, gente? Por quê? Porque o sexo é um entorpecente, porque ele entorpece o nosso pensamento. E poder é a mesma coisa. Poder, se a gente olhar para Brasília, a gente vai perceber como é bom ter poder, né? Como as pessoas querem ter poder, como as pessoas fazem tudo por poder. Como peregrinos nessa terra, nós precisamos entender que essas 3 coisas nos são necessárias apenas na medida certa. Nós não precisamos buscar essas 3 coisas aqui nessa terra, porque nós não somos dessa terra. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria é lá, é na eternidade com Cristo. O que nós temos aqui, o que nós devemos ter aqui é o necessário para vivermos. É o necessário. Nós não podemos nos apegar. Quando nós nos apaixonamos pelas coisas deste mundo, a nossa alma fica entorpecida. Então nós deixamos de olhar para a santidade de Deus e vamos buscar essas coisas pelas quais nós somos apaixonados. Nós sempre deixamos tudo de lado por conta de uma paixão. É o ser humano age assim, o ser humano caminha dessa forma. E esses são os 3 principais entorpecentes. Vários outros derivam desses 3, são pequenas somas desses 3, um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Quando nós nos comportamos dessa forma, nós colocamos a nossa santidade de lado. E a sobriedade, além de nos livrar desses entorpecentes, pensar na sobriedade e buscar uma vida de sobriedade, ela nos leva a deixar de pensar, a deixar de viver em 2 extremos. O primeiro extremo que ela nos tira é de viver uma vida farisaica. Porque quando nós falamos de santidade, a gente já fala assim, vou falar sobre santidade, a gente já desenrola um rolo gigantesco, um rolo santo gigante, né, Gilda? E vai pensando, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, esse eu não posso, isso não pode, e vira uma lista de negativas. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não faça tudo aquilo que reflete que o meu exterior não deve fazer. Só que o meu coração continua corrompido, mas eu não vou fazer. Os fariseus agiam dessa forma. Eles tinham regra para tudo. Eles tinham regra para roupa, eles tinham regra para comida, eles tinham regra para cabelo, eles tinham regra para mulher, regra para homem, eles tinham regra para tudo. Só que aquela regra não vinha do coração. Era algo do exterior e ficava no seu exterior. Era algo simplesmente demonstrado pelo seu exterior. E é isso que muitas pessoas imaginam e tentam mostrar como santidade na igreja. Eu sou santo porque eu uso aquela roupa X, eu uso aquela saia longa, então eu sou santo porque eu não vou na igreja de bermuda, eu sou santo porque eu faço minhas orações cravadinhas naqueles horários todos os dias, então isso vai demonstrando a minha santidade. E não é isso. Não é isso. Esse é um extremo. O outro extremo é você falar assim, tá bom, já que nada disso daqui garante a minha santidade, então eu simplesmente não preciso fazer mais nada.
Se aqui, fazendo tudo isso, você diz que eu não sou santo, então o que eu vou fazer agora? Vou fazer nada. Não preciso fazer nada. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é poderosa e Ele já me purificou, Ele já garantiu minha vida eterna, eu estou salvo, então eu não preciso fazer nada. Se o Espírito não quer que eu faça alguma coisa, Ele que haja em mim e me faça não ter vontade de fazer aquilo, porque senão eu vou fazer. Esse é um outro extremo. Isso é o que a gente chama de graça barata. Não é uma graça com a qual você está comprometido, não é uma graça pela qual você trabalha. E a santidade, meus irmãos, se a santidade fosse simplesmente uma ação passiva nossa, se fosse uma ação de Deus que nós simplesmente recebêssemos, ela não seria tão requerida em toda a Bíblia. Por toda a Bíblia você vai ver um Deus que é santo, pedindo santidade ao seu povo. Todas as cartas do Novo Testamento, você vai ver lá, ele explicando a razão da santidade e depois falando, agora você vai agir dessa forma, dessa forma, dessa forma e dessa forma. Mas isso precisa partir do coração. Não que você pode fazer qualquer coisa porque seu coração não sente, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dando espaço para libertinagem, não é isso. Você precisa ter o Espírito no seu coração te mostrando. A palavra vai te nortear. Isso é certo, isso é errado. Mas você precisa que o Espírito faça brotar em você o desejo de fazer aquilo que é certo. Nós precisamos deixar que o Espírito trabalhe nos nossos corações. Para que nós sejamos crentes maduros, para que nós sejamos pessoas firmes na fé de Deus, nós precisamos nos acostumar com a presença do pecado, mas nós não podemos nos acostumar a pecar. Nós devemos nos acostumar com a presença do pecado, porque nós somos pessoas que pecam. E nós vamos pecar porque somos imperfeitos e porque temos uma natureza pecaminosa até o último dia. Mas nós não podemos nos acostumar a pecar. Este é o problema. As pessoas começam a se acostumar com a presença do pecado e então começam a se permitir pecar. Começa a haver uma permissividade na vida dela e ela começa a permitir o pecado, permitir-se pecar, porque afinal eu também sou filho de Deus. Eu posso fazer isso só um pouquinho, isso aqui não tem problema não. E aí você pensa assim, não, mas eu não faço os grandes pecados, meus pecados são todos pequenininhos. Meus irmãos, se nós pensarmos dessa forma, nós não conhecemos a santidade de Deus. Nós não estamos levando em conta, nós não estamos reverenciando a santidade desse Deus. Nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser maduros para aprender a conviver com o pecado, mas não o praticarmos, mas não nos esforçarmos ou nos deixarmos praticar. A santidade é algo que exige esforço. A santidade não é algo banal, não é algo simples. Se fosse simples, Paulo não ia falar disso em quase todas as suas cartas. Se fosse simples, Jesus não ia fazer o Sermão do Monte, não seria necessário. A santificação é difícil, a santificação não é fácil. Por isso, a Bíblia toda nos adverte a ela. Por isso, a Bíblia toda nos mostra como nós devemos agir como pessoas santas. E aí, um terceiro princípio para nós é que nós não devemos nos amoldar pelo caminho que nós percorríamos anteriormente. A estrada que nós percorríamos anteriormente era uma estrada de pecado. O que é pecado? Pecado é aquilo que nós dizemos, que nós fazemos ou que nós pensamos que não está em conformidade com a mente de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou falamos que não está de acordo com o que é a vontade de Deus, que não está de acordo com a santidade de Deus, isso é pecado. E nós não podemos voltar para este caminho. Quando nós fomos justificados por Cristo, Ele nos tirou deste caminho e nos colocou no novo caminho, que é o seu caminho de santidade. E é interessante quando nós pensamos no pecado, porque o pecado, no seu princípio, ele raramente tem aparência de pecado. Simplesmente, ele tem aparência de coisas normais. É normal.
Sabe aquela conversadinha com a secretária lá do departamento? Ah, ela é super gente boa, tal. Então aquela conversadinha com ela, eu vou ficar ali trocando um sorrisinho. Afinal, lá em casa a coisa não estava muito boa, minha esposa estava meio chata, não sei se ela estava na TPM, não sei o que estava acontecendo, então vou ficar ali conversando com aquela secretária, que ela é gente boa, tal. É só uma risadinha, não tem nada demais. E essa é a frase que nós mais ouvimos hoje. Não tem nada demais, não tem problema. Só que começa com uma risadinha e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai para um almoço, do almoço vai para o happy hour, do happy hour vai para o motel, e do motel vai para o fim de um casamento. Porque se o diabo nos enreda para nos colocar nesse... Se ele é mestre em nos enredar para colocar nesses laços, ele é doutor em nos expor. Ele é doutor em nos colocar... Irmãos, tem 2 carros com problemas lá. É um K, GFU 9913, e um que não... E um Corsa Sedan ELM 2179. Se tiver lá, você precisa tirar urgentemente. Mas voltando à nossa santidade. Se o diabo ele é mestre em nos colocar nesses laços, se ele arma a vida para nos colocar nesses laços, ele é doutor em expor, ele é doutor em publicidade. Ele vai expor o seu pecado. Ele quer destruir a sua vida. Ele te coloca ali e depois ele mostra isso para todo mundo. Por quê? Porque o alvo dele é esse. O alvo dele é nos destruir. O alvo dele é acabar com as nossas vidas, com as nossas casas, com as nossas famílias. O alvo principal dele é nos levar para o inferno. Esse é o alvo dele das nossas vidas. Então, no princípio, o pecado sempre vai parecer uma coisa muito simples. O pecado sempre vai parecer algo que não tem importância nenhuma. Mas as consequências, a forma que isso vai tomando, ela vai acabar em destruição. Por isso nós precisamos nos esforçar. Por isso nós precisamos vigiar. Por isso nós precisamos olhar e observar aquilo que tem acontecido ao nosso redor e sempre pensar, essa atitude que eu tive hoje foi uma atitude santa? Isso vai promover santidade ou vai promover destruição? Como eu vou me comportar? Como a situação vai se comportar no final das contas? Eu vou promover santidade entre as pessoas ou isso vai acabar destruindo algo na minha vida? Eu preciso olhar para as coisas desde o começo. O pensamento de que isso não tem problema, isso não é nada. Uma outra frase também que a gente ouve muito hoje em dia é: agora eu estou numa outra pegada. Agora eu estou numa outra pegada. Não vamos falar disso não vamos falar de santidade não, porque agora eu estou numa outra pegada, eu vi que não é assim e tal. Meu irmão, vamos ser bem sinceros, essa outra pegada não é mais a pegada de Deus. Essa outra pegada vai te conduzir ao inferno. Sendo bem sinceros, é isso. Essa outra pegada é uma pegada que vai te conduzir ao inferno. O que você está falando? Eu estou reduzindo o meu nível de santidade. Eu não quero mais aquele nível alto de santidade. Não vou mais buscar aquela santidade que eu deveria. Eu me contento com uma santidade rasa ou com nenhuma santidade. E justificação sem santificação não mostra a nossa vida eterna. E um quarto princípio que nós precisamos, ao percorrer esse caminho como peregrinos, é que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Nós devemos ser santos em tudo aquilo que nós fizermos. Como você sabe se você é santo? Tem uma música que eu acho que é um pouquinho até antiga, já uma música do Capital Inicial, e o refrão dela é um refrão que é um instrumento para você pensar na sua santidade. Ela diz assim: o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Você quer saber se a sua vida é santa? Você quer saber se as suas atitudes, se os seus pensamentos são santos? Começa a pensar nisso. O que você faz quando ninguém está te vendo fazer? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Quer testar se o seu coração é santo? Vê o que você gostaria de fazer nessas circunstâncias. Como você gostaria de agir quando ninguém te visse? O que você gostaria de fazer? Como você gostaria de se portar caso ninguém soubesse que é você que está fazendo aquilo ali?
Nós podemos sondar nossos corações dessa maneira, olhar como estão os desejos dos nossos corações. Nosso coração está santo? Nosso coração tem desejos santos? Nosso coração tem vontade de praticar e de viver a santidade de Deus? Ou nós queremos fazer, se eu pudesse, eu nem falo o que eu ia fazer porque não dá para esse horário. Esse horário é muito cedo ainda para falar o que eu faria se eu pudesse e se ninguém fosse me ver. Como está o meu coração? Como está o seu coração, meu querido irmão? Como você tem sondado o seu coração para descobrir se essas ações, se os desejos do seu coração condizem com a vontade de Deus? Um homem santo, ele se esforça para evitar todo tipo de pecado. Ele se esforça, primeiramente, para evitar os pecados que já são descritos na palavra de Deus. Aquilo que é falado diretamente, claramente na palavra de Deus, aquilo que Paulo recomenda nas cartas, os outros apóstolos recomendam nos seus escritos, tudo aquilo é a primeira ação do santo. Se a Bíblia fala que eu não devo fazer, eu não devo fazer. Eu não vou negociar a santidade. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus falou a mim através desses homens, se a Bíblia fala não faça, não vou fazer. Por quê? Porque a Bíblia manda que eu não faça. E eu sei que essa é a vontade de Deus. Mas é só um pouquinho, é só um negocinho, eu vou fazer só um pouquinho, nem vai dar para perceber, nem vai ter mudança na minha vida. Meu irmão, se a Bíblia diz, não faça, então você não deve fazer. O chamado à santidade, entender a santidade de Deus, é isso. É não dar abertura, é não fazer, é não relativizar o desejo e a vontade de Deus para nós. É viver integralmente aquilo que Deus quer que nós vivamos nessa terra. É desenvolver integralmente essa santidade. Não é 50%, não é 70%, não é 99%. Nosso alvo é viver 100% aquilo que Deus nos manda viver. E com isso, nós vamos desenvolver em nós todo aquele fruto do Espírito, tudo aquilo que Gálatas diz. Longanimidade, mansidão, amor, paz, domínio próprio. Tudo isso vai sendo desenvolvido em nossos corações. Quando nós nos portamos, quando nós buscamos uma vida de santidade. O homem santo seguirá em humildade. Ele terá humildade porque ele vai olhar para o próximo e vai saber, eu sou tão pecador quanto aquela pessoa. Na minha vida há tantos pecados quanto na vida daquele outro que pecou também. Não importa o que aquela pessoa fez, eu também sou pecador. E eu não vou me colocar acima dele, mas eu vou ser humilde para estender a minha mão e ajudar essa outra pessoa. Eu não vou ser o primeiro a criticar e a julgar o pecado do meu próximo, mas eu vou lá e vou estender a mão, porque eu me entendo como uma pessoa impura e uma pessoa de impuros lábios e que está aqui para ajudar as outras pessoas, para ajudar com que as outras pessoas também vivam essa santidade. Um homem santo vai ser fiel em tudo o que ele fizer. A fidelidade não é simplesmente nas áreas onde nós somos mais expostos. O homem fiel, ele é fiel em tudo aquilo que ele faz. Ainda que seja algo que ninguém vai ver, ele é fiel naquilo. Ainda que seja algo que não vai ser exposto às pessoas, que só você e Deus vão ficar sabendo, que nem as pessoas da sua casa vão ficar sabendo. Você é fiel nisso. Por quê? Porque você é uma pessoa santa. A santidade de Deus nos leva a isso. A santidade de Deus nos leva a viver dessa forma, a desejar uma vida que expresse, uma vida que espelhe a imagem de Cristo. Uma vida em que as pessoas olhem para nós e vejam o Cristo em nós. Mas aí você pode pensar assim, tudo bem, eu até queria viver essa santidade, mas é difícil. Isso é muito difícil. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 7, versículos 18 e 19. Veja se você, às vezes, se sente assim. Porque, às vezes, você começou a semana e falou assim, não, eu vou viver em santidade, eu quero a santidade de Deus, eu quero viver para Deus, eu vou ser uma pessoa santa, e aí, de repente, acontece alguma coisa, você já dá um tropeço logo no começo da semana. Veja se você se parece com Paulo aqui nesse texto. Olha o que ele diz. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne.
porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Agora pula para o versículo 22. Pois no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quantas vezes nós não nos vemos dessa forma? Nós começamos e nós, às vezes até, nós vamos num acampamento, nós vamos numa conferência e a gente sai de lá transbordando da presença de Deus e fala, eu vou viver uma vida santa, eu quero mais de Deus, eu quero ver os milagres, eu quero ver os sinais de Deus acontecendo na minha vida, chega de viver uma vida rasa, chega de viver de qualquer jeito, eu não quero superficialidade, eu quero mais da presença de Deus, e aí você comete um pecado, e não é a primeira vez que você comete esse mesmo pecado, você já fez isso várias vezes. E aí você se enxerga dessa forma. Miserável homem que sou. Aquilo que eu queria, aquilo que eu me propus na mente e no coração para fazer, isso eu não consigo fazer. Mas o que eu não queria fazer, isso já, rapidinho eu já fiz. Quantas vezes nós nos enxergamos assim na nossa caminhada cristã, nessa nossa peregrinação? Agora, pula um pouquinho para frente e vai para Romanos 8:9. Olha o que ele diz ali. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Nós precisamos saber que nós temos o Espírito de Cristo em nós. Nós precisamos saber que o Espírito de Deus habita em nós e que nós não podemos agir, nós não podemos simplesmente nos deixar agir pela vontade da nossa carne. Se nós simplesmente agirmos pela vontade da nossa carne, o que nós estamos dizendo é que o Espírito de Deus não está em nós. O Espírito de Deus não está querendo nos transformar. O Espírito de Deus não está em nós, nos motivando a viver uma vida diferente da que nós vivíamos antes. Mas e ele completa nesse versículo, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Cristo. Nós precisamos, se nós quisermos viver uma vida de santidade, se nós quisermos viver a vida que Deus tem para nós, nós precisamos nos apegar ao Espírito. Nós precisamos desenvolver as disciplinas espirituais. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, viver na simplicidade do Evangelho. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, contemplar Deus, nós precisamos participar do culto público, ouvir a palavra, nós precisamos participar da vida cristã comum. Isso parece tão comum, isso parece tão simples, mas isso às vezes fica tão distante das nossas vidas. A oração, eu gosto muito de um autor chamado Leonard Ravenhill. Ele é um senhor já falecido e ele deixou escritos assim poderosos. Ele tem um livreto que eu não gosto de falar de livros durante a pregação, mas ele tem um livreto chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. É um livretinho, você lê esse livro em 1h30, assim, no máximo. Se você parar muito, 1h30. É um livretinho, assim, mas é um livrinho poderoso. Ele mostra, ele vai descrevendo ali por que a igreja perdeu o seu poder. Por que a igreja perdeu o seu poder influenciador na Terra? Por que as pessoas se dizem cristãs e não influenciam mais e não mudam mais as circunstâncias? Porque faltam as pequenas disciplinas espirituais. Porque onde falta oração, falta unção, falta o poder de Deus. Os crentes não têm mais tempo para se dedicar à oração. E sem oração, sem nós nos dobrarmos perante Deus, reconhecermos o nosso pecado, ficarmos ali contritos e recebendo o afago do Espírito em nós, nós não vamos ver transformações acontecendo. Nós não vamos ver nossas vidas sendo transformadas. Nós não vamos encontrar forças para caminhar em santidade. A oração é o primeiro fundamento disso tudo. E por conta da nossa vida corrida, muitas vezes nós temos deixado a oração de lado. Nós deixamos, às vezes, a oração até para o domingo. Domingo que vem lá na igreja, eu oro de novo. Eu não desenvolvo uma vida diária de oração. Não vou desenvolvendo uma vida com Cristo, uma vida de intimidade com Deus. E aí, eu estou exposto. Eu estou facinho para o pecado. Eu exponho a minha vida, me deixo livre
para o pecado tomar conta do meu ser, para o pecado tomar conta de mim. Nós precisamos voltar para esses fundamentos. Nós precisamos, se nós quisermos viver uma vida de santidade, nós precisamos nos voltar novamente aos fundamentos básicos da nossa fé. Nós precisamos olhar, enxergar as coisas como elas são. Nós precisamos voltar a nomear pecado de pecado. Nós precisamos separar o que é santo do que é pecaminoso. Muitas vezes a igreja tem misturado o que é santo e o que é pecaminoso. Eu posso viver de qualquer forma. Eu vou viver pela forma como o mundo dita. O mundo dita as regras da minha vida, o mundo dita a moda, o mundo dita o que eu vou usar, o que eu vou vestir, o que eu vou ouvir. O mundo, ele quer te envolver em laços. Nós precisamos viver de acordo com a santidade de Deus. Cuidado, muito cuidado com aquilo que os autores desconhecidos dizem. Algumas pessoas dizem que se você for santo, é impossível que você seja santo e você consiga desenvolver os seus negócios neste mundo. Se eu não fizer, se eu não jogar o jogo do mundo, os meus negócios nunca vão para frente. Eu não vou conseguir uma promoção no meu trabalho se eu não agir de acordo com aquelas pessoas agem. Se eu não participar, se eu não levar meus clientes para um prostíbulo, se eu não sair, se eu não levar eles para conhecer meninas, se eu não promover isso para os meus clientes, então eu não vou ser promovido na minha empresa. Porque a minha empresa age assim, eu preciso conquistar meu cliente, eu preciso trazer meu cliente comigo. Então eu preciso jogar o jogo que o mundo joga. Se eu não estiver com aquelas pessoas nos lugares que elas vão estar, então eu não vou ser promovido, não vai acontecer nada comigo, a minha vida não vai mudar, porque eu preciso jogar o jogo que o mundo joga. Se eu não sonegar metade das notas da minha empresa, eu não vou conseguir, porque são muitos impostos, e a carga tributária é muito pesada. Todo mundo faz isso, todo mundo que está à minha volta age dessa forma. Nós não podemos balizar a nossa santidade pela vida das outras pessoas. Se nós quisermos balizar a nossa santidade, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos crer que é Ele quem vai nos ajudar, é Ele quem vai nos fazer progredir, prosperar, é Ele que vai nos dar condições para viver nessa terra. Nós não podemos olhar para o lado nunca vai ser nós nunca vamos poder balizar, nós nunca vai ser referência para a nossa santidade. A nossa santidade está em Deus. É em Deus que nós encontramos como nós precisamos agir. Uma outra coisa, a primeira frase é essa: eu não posso viver de acordo com os padrões de Deus, eu preciso jogar do jeito que o mundo joga, porque senão eu não vou conseguir viver. Esse é um primeiro pensamento que nós precisamos refletir muito sobre ele e tomar muito cuidado nas nossas vidas. Um segundo pensamento eu conheço bastante sobre santidade. Eu já li vários livros que falam sobre isso, eu li vários autores, eu conheço várias pessoas que falam sobre isso. A questão não é o que você pensa, o quanto você conhece ou o quanto você sente. É como você age. A questão da santidade está no seu agir, como tem sido o seu agir diário, como você tem se portado perante as situações. Nós podemos saber muitas coisas, nós podemos conhecer a santidade na vida de muitas pessoas. Se nós olharmos aí na história da igreja, nós vamos ver pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, que foram extremamente santos. Mas se nós só conhecermos a santidade deles e não praticarmos essa santidade nas nossas vidas, isso não vai nos valer de nada. Isso não vai adiantar nada, porque a santidade não nos vale em saber, mas nos vale em praticar. Nós precisamos praticar a santidade de Deus. E um terceiro pensamento realmente, a santidade é para algumas pessoas. A santidade é para o Cris, que é pastor da igreja, é para o Shed, ele era um homem santo, mas também ele vivia para isso, ele vivia para ser santo. Para ele, santidade é uma obrigação. Para mim, talvez, né? Se der, eu vou ser santo. Com a vida que eu levo, se der, eu vou ser santo. Santidade é para todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E aí você pode pensar, tá bom, eu vou viver lá minha vida, se der para ser santo, eu vou ser na medida que eu posso. Meus irmãos, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O nosso princípio de santidade é Deus. Nós precisamos olhar para Ele se nós quisermos
andar em santidade. E aí nós pensamos, não, mas esse caminho é um caminho estreito demais, é um caminho com muita tortuosidade, é um caminho com muita tribulação. Não é fácil ser santo. Realmente, não é fácil. Se fosse fácil, os autores, como eu já falei, não teriam escrito tanto sobre isso. Se fosse fácil ser santo, a Bíblia não nos exortaria tanto a praticar, a lutar, a combater. O nosso caminho de santidade é uma constante luta. Essa peregrinação é uma constante luta contra, primeiramente, a nossa carne. Nós lutamos contra nós mesmos, porque o pecado, a natureza pecaminosa, ela está impregnada em nós, de tal forma que todo o nosso ser deseja pecar. Todo o nosso ser deseja viver em pecado. Por isso, há uma guerra em nós. Há um versículo que diz, mas nos meus membros eu vejo outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está em meus membros. Há uma guerra interior, há uma guerra travada dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa e da santidade de Deus. Nós precisamos lutar a partir dessa nova natureza que é em nós. Nós precisamos lutar a partir do Espírito que há em nós, para que nós possamos viver em santidade. A primeira guerra é contra a nossa carne. A segunda guerra é contra o mundo. O mundo ao nosso redor, ele sempre vai querer nos impor maneiras de viver. Ele sempre vai querer dizer, ele vai querer ditar a forma como nós devemos nos comportar, aquilo que nós devemos vestir, aquilo que nós devemos fazer, o que nós vamos ouvir. O mundo sempre vai falar disso. E nós, algumas vezes, direta ou indiretamente, para sermos aceitos pelo mundo, porque nós desejamos ser aceitos pelas pessoas lá de fora, nós vamos agir exatamente como essas pessoas falam. Nós vamos nos portar, a nossa ética vai ser a mesma ética dessas pessoas. Por quê? Porque nós temos um desejo interior de sermos aceitos. Nós temos uma vontade de ser aceitos pelo mundo, pelas pessoas lá de fora. Eu quero ser cristão, eu quero seguir a Deus, mas eu não quero perder nada lá fora. Eu quero ter tudo que eu tinha lá fora, eu quero continuar vivendo a mesma vida. Ah, mas então você está falando que eu vou ser cristão e vou me mudar para um mosteiro, eu vou viver enclausurado. Não estou falando disso. Eu estou falando que você vai ser sal naquele lugar. Você vai estar misturado àquelas pessoas, mas você não vai fazer parte daquilo. Você vai estar lá para brilhar a luz de Jesus naquele lugar, para viver a santidade de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E, meus irmãos, não precisamos fazer interpretação, são versículos que são extremamente claros. Nós precisamos viver a santificação, nós precisamos guerrear contra a nossa carne, contra o mundo. Em terceiro lugar, nós precisamos guerrear contra Satanás. Às vezes, antigamente, se você já é crente de longa data, você lembra que nas igrejas aconteciam aquelas manifestações de demônios, e as pessoas ficavam endemoniadas, então assim, era um combate, você sabia que precisava se santificar, porque tinha uma luta, e de repente isso foi parando de acontecer nas igrejas, e a gente acha que Satanás adormeceu, Satanás parou de agir. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Está ali como um leão rugindo para nos atacar. Ele quer destruir as nossas vidas. Nós precisamos lutar contra ele. Nós precisamos nos sujeitar a Deus e resistir à ação do diabo. Nós precisamos ser espertos para perceber quando ele quer agir, o que ele quer fazer contra nós e evitarmos tudo isso e sairmos desses laços que ele coloca para as nossas vidas. Nós precisamos lutar contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Para nós terminarmos, nós precisamos pensar que o nosso alvo é a vida eterna. E o caminho para que nós tenhamos a vida eterna e não a condenação eterna é a santificação. A santificação nessa terra, ela nos treina, ela nos prepara, ela nos molda para viver a santidade de Deus. O céu é um lugar santo. Em Apocalipse 21, 27, ele diz que jamais entrará algo vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquilo que é santo. O céu não é um lugar para vergonha, o céu não é um lugar para lascívia, o céu não é um lugar para inveja, o céu é um lugar santo. A santidade de Deus nessa terra nos capacita, nos treina e nos molda para que nós consigamos chegar neste lugar santo. A Bíblia não diz que o caminho seria um caminho fácil.
Ao contrário, se nós lermos 1 Pedro, você vai ver que ele fala que nós vamos ter aqui nessa terra tribulações, nós vamos ter provações aqui, mas que nós devemos permanecer neste caminho de santidade. Minha pergunta, por fim, é: você é santo? Sua vida expressa a santidade de Deus? Sua vida, você tem caminhado com a santidade de Deus sendo manifestada nas suas ações? Seus pensamentos são santos? Suas falas são santas? Seu procedimento é santo? Você é santo? Eu não estou perguntando se você, sobre as atividades da igreja, se você é muito participativo nas atividades da sua igreja. Eu estou perguntando se você é santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não estou perguntando se você aprova a santidade na vida das outras pessoas. Eu estou perguntando se você é santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu não estou perguntando se você conhece muito sobre o tema santidade. Eu estou perguntando se você é santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Que nós tenhamos uma vida que reflita a santidade de Deus. Lembre-se que justificação e santificação são um casamento. As duas coisas se casaram e isso é indissolúvel. Você não pode separar a justificação de Cristo da sua santificação. Em Mateus, ele diz que a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. Quais são os frutos que a sua vida tem dado? Que tipo de árvore é você? O nosso desejo não é que ninguém seja cortado e lançado ao fogo, mas nós desejamos, nossos corações desejam profundamente que cada um de nós possa dar bons frutos, possa ser uma árvore boa, que produz bons frutos, que produz frutos de uma vida santa, de uma vida mergulhada na presença de Deus. Meus irmãos, que a nossa vida não seja uma vida rasa, não seja uma vida com uma santidade vivida de qualquer jeito, mas que nós tenhamos em nossas mentes, em nossos corações, a percepção de um Deus santo, de um Deus que é completamente glorioso em santidade, e que essa santidade se reflita em tudo aquilo que nós fizermos, que nós tenhamos temor e reverência com a presença de Deus, para que nós possamos caminhar em santidade. Essa santidade é expressa no amor de uns para com os outros, é expressa na reverência a Deus e na esperança gloriosa de que um dia Ele virá. Eu termino então para nós orarmos com essa pergunta: você é santo? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a Tua palavra, ela transforma os nossos corações. Porque com a Tua palavra nós aprendemos como devemos viver, porque a Tua palavra nos mostra como nós devemos caminhar nessa vida peregrina por essa terra, como nós devemos nos portar perante o pecado, perante a nossa carne, perante o mundo, perante Satanás, como nós devemos lutar contra tudo isso. Meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que nós possamos viver uma vida de santidade, que nós possamos não viver de qualquer maneira, que nós não nos portemos na Tua presença de qualquer maneira, mas que nós saibamos em nossos corações que perante um Deus santo é necessário que nós vivamos em santidade. Santidade essa, sem a qual ninguém te verá, ó Pai. Senhor, eu clamo a Ti, nos ensina, Senhor. Ensina nossos corações a viver em santidade. Se um dia, Pai, nós mergulhamos na Tua presença, nós vivemos intensamente na Tua presença e pelas razões da vida nós fomos nos afastando de Ti, eu clamo, Senhor, para que o Senhor nos ajude a voltar, nos tira do caminho da morte, Senhor, e nos transporta de novo ao caminho de santidade, Pai. Que nós possamos viver essa vida, que nossos padrões sejam elevados, que nós venhamos a caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, que as nossas vidas sejam santas, Deus. Faz refletir em nós a Sua santidade, Pai. Faz, Senhor, com que nós sejamos a Tua imagem aqui nessa terra, que nós possamos caminhar
todos os dias, encontrando aquilo que é falho em nós e modificando, mudando a nossa forma de viver, lutando contra as nossas atitudes pecaminosas, para que nós possamos ser santos, Pai. Senhor, que cada um de meus irmãos aqui e eu mesmo, todos nós, nos esforcemos para viver em santidade, que os nossos padrões não sejam os padrões do mundo, que nossos padrões não sejam os padrões que a sociedade quer nos impor. Pai, que nós sejamos a diferença nessa terra. Isso, Senhor, é algo que tem sido falado desde há tanto tempo atrás, mas não é uma fala obsoleta, meu Deus. Isso é algo verdadeiro. Nós precisamos fazer a diferença neste mundo. Se nós quisermos ver o mundo modificado, se nós quisermos ver as pessoas mudando, nós precisamos clamar pela santidade do Senhor. Nós precisamos clamar em santidade para que o Senhor sare a nossa terra. Senhor, nós estamos num tempo propício neste país para um avivamento teu, para um derramar do teu Espírito, para que corações sejam transformados. Nós vemos barbaridades acontecendo, Deus, em todos os lugares deste país, Pai. Nós vemos pessoas tratando pessoas como lixo, nós vemos pessoas roubando deliberadamente de outras pessoas, levando pessoas à morte por seus interesses vis, Pai. Por isso nós clamamos por Ti, por isso nós desejamos ter uma igreja santa, uma igreja que vai levar a Tua santidade a este mundo, Pai, uma igreja que vai ver este mundo transformado pela Tua santidade, pela Tua gloriosa presença. Faz-nos santos, Pai, não nos deixe, Senhor, sentir como o mundo sente. Não nos deixe, Senhor, agir, Senhor, e progredir como o mundo faz, mas que nós sejamos santos e hajamos conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nos faz um, Pai, como Jesus disse na sua oração, faz-nos, Deus, ser um, que nós possamos agir para sermos um, para que o mundo saiba que foi o Senhor quem nos enviou. Nos faz ser um na Tua santidade, Pai, para que todos vejam em nós refletida a Tua glória, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai, e clamamos por Ti, pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.